senhoras e senhores, bom dia. Tem início a solenidade de abertura do seminário Caminhos para a Efetividade da Execução Trabalhista, idealizado pela Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. O encontro será realizado nos dias 30 e 31 de maio neste Tribunal Superior do Trabalho. A programação tem por objetivo debater medidas para assegurar a efetividade da execução em processos de jurisdição trabalhista e abordará temas como os fundos de investimento e o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, o papel e a importância dos núcleos de pesquisa patrimonial na efetividade da execução e a desconsideração da personalidade jurídica direta e inversa. Durante o evento, ocorrerá a premiação dos tribunais regionais do trabalho e das unidades judiciárias que se destacaram na 12ª edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista, promovida pela Comissão Nacional da Efetividade da Execução Trabalhista, em setembro de 2022, e haverá o lançamento do livro A Efetividade da Execução Trabalhista, obra que compõe o volume 3 da coleção Estudos Enamate. Informamos que há locais reservados no auditório para os destaques. Serão conferidos certificados aos participantes que obtiverem 100% de frequência, conforme as orientações da Enamate. O público presencial deve realizar o registro por meio do QR Code disponibilizado na entrada do auditório e nos crachás, sendo um registro no início de cada turno, e o público telepresencial deve fazê-lo por meio do link disponibilizado na descrição do vídeo no YouTube, sendo um registro no início e ao final de cada turno. A possibilidade de cômputo para fins de formação profissional de magistrados do trabalho depende, além da frequência integral, da entrega de atividade avaliativa e preenchimento do link que será enviado por e-mail. O envio da avaliação deve ser feito obrigatoriamente até o dia 15 de junho. Este seminário está sendo transmitido pelo canal oficial da Enamate no YouTube. Compõe a mesa de abertura, Suas Excelências, o senhor ministro Maurício Godinho Delgado, do Tribunal Superior do Trabalho e diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Nesta ocasião, também representando a presidência do Tribunal Superior do Trabalho. O senhor ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, do Tribunal Superior do Trabalho e coordenador da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista. Tem a palavra Sua Excelência, o senhor ministro Maurício Godinho Delgado. Bom dia a todas e a todos. Declaro aberta, com muita satisfação, a cerimônia e o seminário Caminhos para a Efetividade da Execução Trabalhista. Convido a todos os presentes para celebrarem, em posição respeitosa, a execução do hino nacional brasileiro. Ouviram Boi Pirangas
desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pátrio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol esplendente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão na América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Muito bem. Quero saudar a todas e a todos, enfatizando a importância desse seminário interinstitucional Caminhos para a Efetividade da Execução Trabalhista. É um seminário que envolve não só a Escola Nacional de Magistrados do Trabalho, com um tema que está na sua tabela de competências e que é um dos temas nobres da nossa atuação. Todos os anos teremos eventos ou cursos sobre esse assunto, uma vez que é um assunto, uma dinâmica fundamental para o exercício da função jurisdicional e para a busca da efetividade das decisões judiciais. Esta parceria com a Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, CINET, presidida pelo ministro Cláudio Brandão, que é também o diretor, o presidente do Cefart, que é a Comissão de Formação dos Servidores do TST e de assessores do TST, e, portanto, tem uma visão ampla do processo judicial, seja do ponto de vista da atuação dos magistrados, seja do ponto de vista da atuação dos nossos imprescindíveis servidores públicos do sistema judicial trabalhista, e também se casa muito bem com a atuação da Escola Nacional dos Magistrados do Trabalho. Eu quero, portanto, agradecer, em primeiro lugar, a todos os palestrantes, desembargadoras, desembargadores, ministros, ministras, palestrantes, presidentes de mesa, a todos os intelectuais que aqui comparecem, alguns deles não são do sistema judicial,
mas trazem as suas ponderações, a sua análise técnica sobre esse assunto tão desafiante e, ao mesmo tempo, tão importante para o nosso dia a dia. Cumprimentar também as juízas e aos juízes, que são quem realizam efetivamente todo o processo judicial, especialmente nessa fase de execução. E, portanto, trazem nesse seminário, com a participação bastante significativa, trazem a sua contribuição. Quero agradecer aos ministros do TST, aqui na pessoa do ministro Hugo Scheuermann, que está conosco aqui presente, e todos os ministros, desembargadores e desembargadoras e ministras que irão participar desse evento nesses 2 dias muito ricos. Quero desejar a todos um excelente momento de reflexão, de convivência, de aprendizado, de avanço, de sugestões. Teremos também, ao final do dia, um instante muito importante de premiações, né, dos melhores projetos, tudo isso dirigido pelo ministro Cláudio, e teremos também, logo a seguir, ao final do dia, estou lembrando, para estarem conosco, o lançamento do livro específico desse seminário, com vários artigos, mais de 20 artigos, sobre a efetividade da execução trabalhista. É o volume 3º da coleção Estudos Enamate, sob coordenação do ministro Cláudio Mascarenhas Brandão e deste diretor da Escola Judicial. E amanhã teremos a continuidade do nosso evento. São 2 dias muito ricos, e eu não quero tomar o tempo para que possamos ter o máximo proveito da nossa convivência. Muito obrigado a todos e parabéns ao ministro Cláudio e aos organizadores desse evento. Muito obrigado. Tem a palavra Sua Excelência, o senhor ministro Cláudio Mascarenhas Brandão. Bem, colegas, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso seminário anual Caminhos para a Execução Trabalhista. Quero cumprimentar inicialmente nosso magnífico reitor da Universidade Corporativa Poder Judiciário Brasileiro, nossa ENAMAT. O ministro Maurício já é magnífico por nascença e cultura por todos nós. Agora ele tem ostentado também o reconhecimento da sua magnificência na direção da ENAMAT. E quero, ministro Maurício, me associar a Vossa Excelência, que aqui também representa o nosso presidente Lélio Bentes, que, por motivo de saúde, não pôde comparecer ao nosso evento, mas pediu-nos que estivesse ele aqui representado pelo ministro Maurício, o que torna ele hoje plenipotenciário, porque, além da ENAMAT, também está aqui a representar o Tribunal Superior e o Conselho Superior. Quero, ministro Maurício, me associar aos seus agradecimentos para destacar o papel da Comissão Nacional de Execução Trabalhista, aqui o faço na pessoa do colega Cássio, que é o nosso gestor da Comissão de Execução. Saudar os colegas juízes e servidores que aqui estão do Brasil inteiro, em especial os colegas da Bahia, servidores do meu tribunal de origem. Eu costumo dizer que sou nordestino por nascimento, vocação, amor à terra. Sempre digo isso, sou nordestino e baiano com muito orgulho, e levo a Bahia, que toca tambor de vez em quando também, já disse algumas vezes, comigo onde eu estiver. Quero desejar a todos assim, que sejam muito bem-vindos, espero que se sintam felizes aqui nesses 2 dias. Esse seminário ele tem alguns pontos interessantes. Quero também destacar o ministro Carlos Scheuermann, que é o presidente da Comissão de Concurso, o homem mais visto no Brasil hoje, né? Pelo menos até o resultado ser proclamado. O ministro Hugo é sempre parceiro nosso nas nossas iniciativas. Mas quero destacar alguns pontos desse seminário. Primeiro, a programação. A programação ela é montada a partir das demandas que os gestores de execução nacional encaminham para a execução. Não foi uma programação pensada por nós, mas pensada por todos. Os temas que despertaram a atenção dos colegas ou que têm gerado debates na execução no Brasil inteiro. Então, é uma programação feita a partir das demandas que vieram do país inteiro. Esse é um ponto importante a ser destacado. Não fomos nós que pensamos o que os colegas queriam discutir, foram os colegas que propuseram à comissão temas que fossem submetidos à discussão nesses 2 dias. Agradecer aos palestrantes que dispensam o seu tempo na sua agenda para estarem conosco, não só os colegas, desembargadores, juízes e ministros, mas, sobretudo, os colegas, os professores de fora,
que vem trazer a sua experiência, vem trazer o seu conhecimento para se somar a esse grande desafio que é tornar a execução cada vez mais efetiva. Quero destacar e agradecer a parceria com a Enamate. A Enamate tem sido nossa parceira na comissão desde o início de sua atuação. E aqui eu faço, ministro Maurício, a pessoa do colega Bruno, claro, além de Vossa Excelência, que é o nosso, digo, magnífico reitor, mas o colega Bruno e o colega Cássio se uniram com os membros da comissão para montarem todo o evento. Não é fácil montar um evento desse porte, ajustar a programação, agendas e eventuais impedimentos para garantir que o seminário seja o melhor possível. Agradecer a estrutura do tribunal. Vocês não fazem ideia de quanta gente está envolvida nesse evento. Cerimonial, segurança, som, imagem, transporte. É uma grande quantidade de pessoas que se unem para que todos se sintam garçons, pessoas que trabalham na limpeza, para que todos se sintam felizes, bem conosco aqui, que sejam momentos, sobretudo, de prazer. Nós sempre agradecemos e esquecemos, muitas vezes, de quem está conosco no nosso cotidiano. Destacar também que esse seminário também vai ter um ponto importante, que é a premiação. Nós fazemos anualmente, já estão todos convidados para esse ano, terceira semana de setembro, a Semana Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista. E, logo na sequência, nós premiamos os tribunais que se destacaram de acordo com o porte, primeiro, segundo e terceiro lugares, tribunais de pequeno, médio e grande portes. Seria o início deste ano, mas por questões de... houve alguns problemas de agenda e alguns eventos em Brasília que impossibilitaram que houvesse essa coincidência. Para, então, felicidade nossa, fizemos coincidir com o evento nacional. Mas esse ano tem uma novidade. Essas pessoas que estão sentadas aqui na segunda e terceira fileira do lado esquerdo, a esquerda da minha percepção, são os juízes, diretor de secretaria e dos Sejusques, premiados esse ano pela primeira vez, ou seja, juízes que se destacaram, e desembargadores também, na gestão das unidades judiciárias. Isso é muito importante, porque dividimos por critérios enfim, que a comissão criou, e tivemos a oportunidade de estabelecer por tamanho da vara, até 500 processos, tem vários critérios, mas também primeiro, segundo e terceiro lugares no Brasil inteiro. E é interessante destacar que vieram varas aqui dos 4 cantos, do interior do Brasil, que talvez nunca tivessem tido a oportunidade, ou muito raramente, estar aqui hoje no Tribunal Superior do Trabalho para serem homenageados, as unidades judiciárias homenageadas. Isso para nós é muito importante, porque demonstra, primeiro, o reconhecimento do tribunal, do conselho, da comissão, e certamente da Enamate, pelo trabalho que é feito silenciosamente lá no interior do Brasil, muitas vezes desconhecido do próprio Tribunal Regional do Trabalho, e é importante que nós reconheçamos o papel do juiz da execução, da unidade judiciária, do diretor de secretaria, que faz com que, com os recursos materiais e humanos que ele dispõe, muitas vezes recursos que não são adequados ou não desejados, ou melhor, não suficientes, melhor dizendo, para fazer com que a sua unidade tivesse destaque. Então, o nosso reconhecimento aqui hoje vai ser feito por uma premiação, que receberão ao final do dia, antes do lançamento do livro, que já estão todos convidados, que será aqui no 6º andar, onde também terão a oportunidade de desfrutar e saborear um coquetel que nós ofereceremos aos participantes. Afinal de contas, também nós precisamos relaxar ao final do dia. É uma programação intensa, serão 2 dias muito intensos. Nós seremos rigorosos com relação ao tempo de exposição, porque nós precisamos cumprir a programação, senão começa a atrasar tudo. Mas eu peço até desculpas antecipadas aos palestrantes e oradores, eu vou ser muito rigoroso, eu não, que estiver aqui à frente da comissão do seminário, porque, senão, a programação atrás, nós queremos que tudo aconteça com o destaque que deve ser dado a cada item da programação, as palestras, os debates que ocorrerão, a premiação e, ao final do dia, também o lançamento. E por isso mesmo, ministro Maurício, eu quero, mais uma vez aqui, render homenagem aos nossos colegas do Brasil inteiro que se dispuseram a estar conosco aqui hoje, presencialmente ou também por intermédio da videoconferência, enfim, que também estão sendo transmitidos pela TV Enamate. Por isso, a minha palavra é de agradecimento, a minha palavra é de reconhecimento pelos colegas, pelo trabalho que fazem. Desejar a todos um feliz evento, sejam muito bem-vindos à nossa casa, o Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigado, bom evento a todos nós. Agradecemos as manifestações de Vossas Excelências. Com a devida, então, autorização, declaramos encerrada esta solenidade de abertura e o dispositivo, então, será desfeito e, em instantes, daremos continuidade à programação do seminário. Quero só ressaltar a presença também entre nós do desembargador Gerson de Oliveira Costa, vice-presidente do Colé Precor, que está em reunião aqui no TST e do TRT da 16ª Região, representando este órgão muito importante
que está em reunião neste dia de hoje aqui no TST. É claro que homenageamos a todos os presentes, são todos autoridades do nosso sistema judicial, né? Muito obrigado a todos e vamos aos trabalhos. Muito obrigado. Esse é o... Para a conferência de abertura sobre o tema Os Fundos de Investimento e o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, compõe a mesa. Como presidente de mesa, Sua Excelência, a senhora desembargadora Ruth Barbosa Sampaio, do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região e diretora da Escola Judicial. Como painelistas, Sua Excelência, o senhor Juiz do Trabalho, Bruno Alves Rodrigues, do Tribunal Regional da 3ª Região e juiz auxiliar da direção da INAMAT. O senhor Eduardo Montenegro Dota, professor do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa. Tem a palavra Sua Excelência, a senhora desembargadora Ruth Barbosa Sampaio. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o excelentíssimo juiz titular da Vara, juiz auxiliar da direção da INAMAT, Bruno Alves Rodrigues, ilustríssimo advogado e professor do INSPER, Eduardo Montenegro Dota. Uma honra ter recebido o convite dos ministros do TST, Maurício Godinho Delgado, diretor da INAMAT, e Cláudio Mascarenhas Brandão, coordenador do SINET, para presidir a presente mesa de painel de abertura do seminário Caminhos para Efetivação da Execução Trabalhista, sob o tema intitulado Os Fundos de Investimento e o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, tendo como primeiro panelista o doutor Bruno Alves Rodrigues, cujo currículo passo a expor. Bruno, que currículo maravilhoso! Graduado em Direito pela Faculdade de Direito da UFMG em 2001, especialista em Direito Processual Civil pela Faculdade IBMEC 2019, especialista em Direito Notarial e Registral pela Faculdade IBMEC 2019, mestre em Filosofia do Direito pela Faculdade de Direito UFMG 2004, mestre em Educação Tecnológica pela Cefet Minas Gerais 2020, doutor em Direito pela Faculdade de Direito UFMG 2019, doutorando em Linguagem pela Cefet Minas Gerais 2021, juiz do trabalho titular da 2ª Vara do Trabalho de Divinópolis, Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, foi coordenador do Comitê de Gestão de Pessoas do TRT da 3ª Região, biênio 2020-2021, além de membro do Núcleo de Cooperação Judicial do TRT da 3ª Região, biênio 2018-2019, 2020-2021, e coordenador do Laboratório de Inovação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do TRT da 3ª Região, LIODES, em 2021. Foi membro eleito da Comissão de Inovação Judiciária do TRT da 3ª Região, e eleito no ano de 2021 e reeleito em 2022. É membro do Fórum Nacional de Infância e Juventude, do CNJ 2022, foi presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho de Minas Gerais, no biênio de 2013 a 2015, possui experiência de palestrante e painelista perante as escolas judiciais
do TRT da 2ª, 3ª e 17ª região. Então, feitas as devidas apresentações desse currículo brilhante, passo a palavra ao excelentíssimo juiz para proferir. Bom dia a todas e todos. Desembargadora Ruth Sampaio, nossa presidente de mesa, a pessoa da senhora, cumprimento a todas as magistradas e magistrados aqui presentes, meu colega de mesa à disposição, professor Eduardo Dota, a sua pessoa também cumprimento todos os demais participantes desse seminário, e aqui registrando um cumprimento especial ao ministro Cláudio Brandão e ao ministro Maurício Godinho Delgado, que são os coordenadores gerais desse evento, à frente que estão, tanto da ENAMAT, quanto do Cefast e da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista. Eu vou cumprir rigorosamente, ministro Cláudio, o tempo. Já me falaram que o staff da ENAMAT é rigoroso quanto a essa moderação, e explicar inicialmente a ordem dos trabalhos. Eu vou pedir para projetar aqui em primeira tela a exposição, se possível. Senão, acho que eu consigo acompanhar do fundo aqui, Rodolfo. A minha missão aqui é de suscitar dúvidas. A do professor Eduardo Dota é de trazer respostas. Então, por isso, e não pela qualidade acadêmica que o professor me antecede, é que a minha fala virá primeiro. Nós estamos aqui com essa missão de descortinar um assunto muito novo, né? E o professor Eduardo Dota já é um doutrinador consagrado nessa temática. A escolha do seu nome, inclusive, decorre da utilização dessa doutrina pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, estamos a tratar aqui de um fenômeno novo, mas já também em consolidação perante tribunais superiores. Vou tratar, então, professor Eduardo, de uma questão conjuntural, de organização moderna do capital, sob a perspectiva de quem lida com a relação trabalho-capital há cerca de 2 décadas. Para tratar de desconsideração de personalidade jurídica, a primeira compreensão que nós devemos ter é o que representa a própria personalidade jurídica. E aqui, penso eu, desconstruir um mito, no sentido de que a personalidade jurídica é uma atribuição formal, uma roupagem fictícia que se dota ao determinado ente. Personalidade não é isso. Personalidade, desde a da pessoa natural, é algo inerente a um ser de cultura que se forma socialmente. A nossa personalidade ela se constrói junto ao outro. Nós somos seres de linguagem, a própria linguagem, em sua condição semiótica, só é construída em um processo de dialetização social. Robinson Crusoe sozinho numa ilha não se formaria como ser humano, não teria com quem comunicar. Nossa personalidade, então, ela é necessariamente social. Somos seres gregários. Nos formamos junto ao outro. Isso tanto como pessoa natural, quanto como pessoa jurídica. Empresa, desde a sua origem etimológica, representa empreender, praticar. Empresa é ato. Empresa não é ente. Empresa é trabalho. Essa é a primeira compreensão que nós temos que ter em um mundo no qual cada vez mais temos a exponenciação de uma financiarização e uma instrumentalização do capital desatrelada da performance social, daquilo que dialetiza socialmente a produção, o trabalho como produzir, e o trabalho como produzir e ser reconhecido pela produção como valor pelo outro. Então, personalidade é um amálgama relacional performativo de um ser social. Quando nós estamos deparando com um fenômeno que não tem esse amálgama de
mirar o outro, ele deixou já de ser empresa. Essa é a compreensão que nós temos que ter para respeitar a própria origem histórica deste instituto. Empresa como ato, empresa como atividade, representou a necessidade originária desde a Idade Média para a primeira modalidade de sociedade que surgiu, que é a de nome coletivo, ter a condição de continuidade de atividade, de relacionamento, apesar da finitude da vida e da condição familiar. Ou seja, nós temos aquela atividade que envolve todo um núcleo familiar, ou um feudo, ou uma comunidade local. Como que eu tenho uma organização de reconhecimento e objetivação desta atividade para ela ter perpetuação? É isso que criou o sentido de empresa, e não a necessidade de se criar uma roupagem jurídica para fazer blindagens patrimoniais. A função social da empresa está atrelada à sua condição originária. É por isso, inclusive, que Miguel Reale, relator do Código Civil de 2002, ele sustentava que o capítulo hoje designado como direito de empresa deveria ser chamado de atividade negocial. E ele fala isso sem temor de neologismo. São coisas completamente diferentes. Tratar de direito de empresa como se eu estivesse tratando de um direito de ente é desrespeitar a origem do próprio instituto. O Código Civil traz, adotando a teoria de empresa, que é diferente de direito de empresa, efetivamente a conceituação de empresário como aquele que exerce atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Isso é que é o empresário. É com vistas à proteção desse empresário e daqueles que com ele relacionam em performance social, é que nós temos que ter em vista a teleologia do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Ocorre que, e para tratar mais especificamente da Lei 4.728 e as que as sucedem, desde que se instala a figura do fundo de investimento, e não só no Brasil, mas mundo afora, nós temos uma acelerada financiarização da economia. Ou seja, as pessoas que se reúnem em torno de um propósito de produção, elas passam a ter essa reunião mediada por uma instituição financeira. Elas deixam de mirar o empreendimento, passam a mirar o resultado especulativo do fundo. Não sou eu mais, professora Adriana, que acreditando no sucesso e no êxito daquele empreendimento e sendo partícipe com assento em conselho de administração e cogerindo aquela empresa, em alguma condição de instância, que tenho a participação. A minha condição de participação já foi despersonificada aí dentro de um fundo, e é uma administradora e um gestor de fundo que passam a operar o aporte de capital, que é um suposto de organização, que é a base, né, de planejamento orçamentário para qualquer empresa sobreviver. Esse é um ponto de virada grande nesse processo que nós temos hoje denominado de financiarização da economia. Vejam bem, a sociedade por ações, o que ela visava era, na sua origem, perpetuar a atividade, trazendo um gestor da empresa profissional e com a facilitação de entrada e saída das pessoas que acreditavam naquela atividade. A financiarização é outra coisa. Quando eu incluo o sistema financeiro como mediador do aporte de investimento, eu tiro essa perspectiva do investidor dele estar atrelado socialmente à empresa. Ele atrela-se ao fundo. Resultado disso é que nós temos uma curva exponencial de investimento em simples derivativos da economia, aqueles que se desatrelam da economia real. O número de fundos de investimento no Brasil ele pula
de um universo de 2.800 em 2009 para 27 mil fundos atualmente. Os ativos que estavam ali, né, professor Eduardo Dota, antigamente a 1 trilhão, hoje já somos 6 trilhões de reais no Brasil sob gestão de fundos de investimento. E, mundo afora, o que nós temos, já chegou a 7, professor, daqui a um mês, quando fizemos a palestra, do jeito que funciona o mercado especulativo, chega a 8. O maior fundo de investimento do mundo hoje, que é a BlackRock, a gestora de fundo de investimento hoje, ela tem sob a sua gestão 10 trilhões de dólares de ativos. Dá 5 vezes o PIB do Brasil. Isso sob a gestão, imagina o poder político e de inversões financeiras sobre quem está na gestão desse fundo. A consequência óbvia desse processo é isso que nós estamos verificando atualmente. As transações financeiras só com derivativos, aquelas que não tratam de produção, mas só de índices futuros, taxa de inflação, moeda, cotação, atinge 710 trilhões de dólares em 2013. 9,6 vezes o PIB mundial. Olha como é que se desatrela a produção de riqueza das inversões financeiras realizadas em mercado. Bruno, mas em que isso se associa com a nossa temática de hoje, de desconsideração de personalidade jurídica sobre fundos de investimento? Qual que é a responsabilidade deles e qual que é a pertinência disso? Aqui está a curva de evolução de valor de ações de uma empresa que, no início desse ano, entrou em recuperação judicial. Existe essa frase que ela é um mantra dentro do mercado financeiro de que preço da ação ou qualquer coisa é aquilo que você paga. Valor, é o que você leva. Esse desatrelamento entre valor e preço é a base do jogo especulativo e mercado financeiro. Hoje, ministro Cláudio, vale muito a pena eu comprar uma ação de uma determinada empresa ou comprar uma determinada empresa que estiver em valor de mercado a R$ 5,00 a ação, gerar por movimentação de indução comportamental de um fundo, eu vou falar de tecnologia para controle dessa indução comportamental, um movimento massivo de aporte de recursos, e quem tem 10 trilhões de dólares à disposição consegue gerar isso por feedback positivo, ele gera um comportamento em massa. E sabe o que esse investidor está preocupado, professora Adriana? Não é com o resultado da produção. Ele está preocupado com o gap de valorização da sua ação. Ainda que a empresa quebre. Ainda que a empresa quebre. Não é à toa o número de empresas em recuperação judicial e em falência que nós verificamos em curva de ascendência nos últimos anos. Ele faz isso mirando o rentismo pessoal e não acreditando efetivamente, como um ser social e gregário, no sucesso daquele empreendimento e respeitando-se o valor que dependem daquele empreendimento, como pequenos comerciantes, trabalhadores, dentre outros, que estão na rede de uma cadeia que era toda impactada por esse processo. Aqui estão nos slides, eu não vou trazer os detalhes, mas é muito difícil justificar, com assento na realidade, que uma mesma empresa ela tem um valor de mercado de 66 bilhões de reais em um ano, 2 anos depois ela tem um valor de mercado de 1 bilhão. Qual que é o lastro real, né, que justifica a precificação, o valor correspondente à precificação dessa empresa? Será que nós estamos com instâncias, e aí vai na questão da CVM, o professor Eduardo vai falar um pouco sobre isso, suficientes para controle dessa artificialização de processamento do mercado financeiro? E qual que é o nosso papel como justiça de trabalho, como instância de regulação social desse fenômeno? O que nós temos hoje é
uma grande atratividade para esses grandes gestores de fundos de investimento terem em perspectiva a execução de giros financeiros rápidos dentro de um mercado de ações e não propriamente o investimento em empresa. O investimento operado por fundos, e não vou falar todos os fundos, aqui eu vou fazer uma ressalva, porque são, parece assim, gente, todos nós temos fundos, participação em fundos de investimento. Nós temos dezenas de perfis de fundos de investimento. E o que acontece, aliás, é que os fundos de investimento que precisariam de proteção jurídica, que são, sobejamente, os fundos estamentais, os fundos previdenciários, são os mais impactados e quebrados pela gestão dos fundos especulativos. Vide o fenômeno do Chile. Nós temos fundos que têm um limite de investimento em mercado múltiplo, não é, professor Eduardo? Temos outros que ele tem que operar só dentro de um aspecto conservador. Então, um investidor deste fundo que está preocupado em fazer a poupança dele previdenciária para o futuro, ele não está querendo entrar no jogo especulativo do mercado, ele já seleciona ali um perfil de fundo adequado à segurança que ele precisa ter para aquele ativo. Mas eu estou falando de tantos outros fundos, fundos ED, fundos que operam em day trade, fundos que operam em grande frequência, high frequency, que é hoje o perfil de fundo que faz uso sem amarras de uma nova tecnologia que está à sua disposição, que é um jogo preditivo algoritmizado. Hoje, 75% da Bolsa de Nova York ela é operada por Bolt, em alta frequência. Isso não é investir em empresa. Isso não é performar a personalidade jurídica de empresa. Aliás, a última coisa que esse investidor está preocupado é, efetivamente, com a empresa. Nas evoluções das fases do capitalismo, nós conseguimos identificar facilmente aquelas empresas que tinham lá sobrenome de família, ali é um capitalismo de fábrica, reunia-se ali, né, em sociedades pessoais. Migramos para um capitalismo de indústria, na segunda fase da Revolução Tecnológica, já é um parque industrial concebido, ou seja, nós temos ali uma matriz energética que é exógena, porque na segunda fase já temos energia elétrica e petróleo. Então, nós temos toda a construção de uma rede que se articula em indústria. Numa terceira fase, já com a tecnologia, podendo ter uma fragmentação, porque nós temos um controle remoto a partir da inserção da computação, eu consigo pegar o setor de serviços de uma determinada indústria e colocar ele como um call center na Índia. Consigo desmembrar uma parte da produção de Detroit para o norte do México. Na segunda fase, nós temos o tecido social estruturado em torno do trabalho da empresa. Detroit é um exemplo disso. Na terceira fase, Detroit, em 2012, ela entra, ela própria, em concordata, a cidade. Porque ela já começa a ter um processo de fragmentação da roupagem e da personificação associada à mobilização do capital. O que nós temos depois, quando chegamos à quarta fase, que é já do controle algoritmizado, inserção da inteligência artificial em controle preditivo de eficiência rentista da movimentação de ações, esse processo de quebra e de fragmentação social ele se exponencia. A Justiça do Trabalho, ministro Cláudio, eu não tenho dúvida disso, quem cuida do valor trabalho, quem cuida do valor que é de performance de relação social, é quem cuida, efetivamente, da ausência de convulsionamento social. Tudo que nós estamos vivendo hoje, inclusive em esfera político-democrática, problemas de migrações, essa questão de desordem decorre dessa condição de ausência de pertencimento, que é toda ela resultante desse processo de cambiação do capital descompromissado com a essência do valor humano e do valor trabalho. A algoritmização do aporte financeiro é a exponenciação de descompromisso com a performance de personalidade empresarial.
essa é a utilização de uma heurística que, por si só, é monopolista. A IA ela detém uma heurística monopolista. Ela cria, em todos os segmentos de vida, um feedback positivo. Os senhores que estão agora utilizando o telefone celular estão sendo induzidos na timeline dos senhores a permanecerem por discernimento do perfil de gosto dos senhores ou das senhoras nessa timeline. Quando eu utilizo um algoritmo para fazer um processo decisório e afirmo que ali, como acontece com a ferramenta Compass dos Estados Unidos, a possibilidade de reincidência criminal de uma pessoa é de 20% a mais do que da outra, a ferramenta ela confirma essa possibilidade de eu trazer esse resultado, porque eu vou utilizá-la no processo e aumenta a exclusão social daquela comunidade impactada. É da heurística da inteligência artificial, isso é da fala de todos os cientistas da computação, ter uma heurística monopolista. Quando eu associo isso à gestão de capital, eu crio no mundo um processo de concentração de renda sem parâmetro histórico de comparação. Uma empresa do mundo hoje vale mais do que o PIB do Brasil, que é a Apple. Um gestor do fundo de investimento que opera nessa empresa ganhou sozinho 680 bilhões de reais, com a valorização dessas ações. Ele não precisa preocupar com o êxito da empresa, ele já preocupa com a perspectiva de predição de sucesso do valor dessa ação. Eu já estou aqui seguindo para o final do meu tempo de fala, e acho que a mensagem, em termos de contextualização, professor Eduardo, é simplesmente uma preparação para o senhor trazer a abordagem que fala especificamente da inversão de valor, que é tratar fundo de investimento como uma mera propriedade, como um condomínio, e não em seu aspecto de ente que está efetivamente assumindo obrigações e gerando direitos. Nós temos que perder essa perspectiva de que são simples patrimônios indenes na prática social. Essa é a mensagem, eu já tive a oportunidade de ler a dissertação do professor Eduardo Dota, e eu acho que essa deve ser a mensagem, que deve ser ponto de reflexão para todos nós da área trabalhista que não estamos acostumados a tratar com essa seara. Estamos pensando na lógica cartesiana, quebrou uma empresa, problema da recuperação judicial. Poxa, mas quem está como gestor de fundo de investimento por trás dessa empresa está quebrado? Ou ele saiu mais rico dessa operação? Eu vou continuar nessa lógica? Nós, aqui, a casa que trata da recuperação, que está aqui ao lado, será que essa é a nossa forma no mundo de reagir a esse processo de crise? O STJ já nos trouxe uma resposta. Já temos um precedente da lavra do ministro Vilas Boas Cueva, que estaria aqui hoje, professor Dota, mas ele teve um compromisso na Itália e se desculpou perante o ministro Cláudio, o ministro Maurício, pela essência, mas é um ponto de partida esse precedente para conseguirmos construir, já na jurisdição trabalhista, uma jurisprudência que seja assertiva em relação à proteção do valor trabalho. Porque aí eu já passo para a minha mensagem final. Não são as crises que mudam o mundo, e sim a nossa reação a ela. Essa é uma frase do Bauman que eu acho que serve como ponto de partida, de tratarmos as nossas práticas jurisdicionais para sabermos se elas estão afins àquela atividade que temos que exercer para que a Justiça do Trabalho efetivamente cumpra a sua missão institucional, reagindo a essa crise que nos assola. Muito obrigado a todos e a todos pela atenção. Desembargadora Ruth. Obrigado, doutor Bruno, pela excelente palestra, certamente muito enriquecedora, aí na nossa área de execução, que precisa cada vez caminhar para a modernidade e para uma nova reflexão.
de forma a se tornar mais efetiva. Dando continuidade, convido o segundo panelista, o ilustríssimo advogado, professor Eduardo Montenegro Dota, né? Vou ler o seu riquíssimo currículo. Eduardo Montenegro Dota, bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-graduado em Direito Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito e Economia pelo Centro de Estudos de Direito Econômico e Social, SEDES e FIP, FEA-USP, Master's Law, LLM em Mercado Financeiro e de Capitais pela INSPER, professor do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, responsável pelo Programa Direito do Mercado Financeiro e Capitais, LLM-MF, desde janeiro de 2005. Professor de St. Paul, na Escola de Negócios em disciplinas relacionadas ao mercado financeiro de capitais, contratos e operações desde julho de 2015. Professor visitante da Universidade de St. Gallen, na Faculdade de Economia, Direito e Ciências Sociais, desde novembro de 2017. Membro do Conselho do INSPER, Direito, LLM, Mercado Financeiro e de Capitais, de novembro de 2012 a março de 2018. Sócio do escritório Dota, do Neguete Lacerda Advogados, desde novembro de 2011. Diretor do IBRATEMP, Instituto Brasileiro de Direito Empresarial, desde fevereiro de 2020. Coordenador da Comissão de Direito do Mercado Financeiro, IBRATEMP, desde janeiro de 2022. Consultor externo da Ambina, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, desde julho de 2021. Com a palavra ao professor para proferir a sua palestra. Obrigado. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, o ministro Cláudio, o ministro Maurício, o doutor Cássio, agradecer por compor a mesa com a desembargadora Ruth, o doutor Bruno, a quem parabenizo a magnífica exposição. Aliás, demonstrou, deu uma aula de teoria da empresa, né? Destacando a atividade da parte da representatividade, né? Isso é muito relevante até para o tema que eu vou conversar com vocês hoje aqui. Parabenizar também a ENAMAT e a Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, né? Conversando aqui, né, com os colegas antes do início da nossa palestra, do nosso evento de hoje, foi destacado, né, os inúmeros ganhos para a efetividade da execução trabalhista, os prêmios, o reconhecimento não só dos tribunais, mas também das varas, enfim, né, quem está na ponta também executando grande parte do trabalho. Isso é muito bacana a gente ver funcionando na justiça brasileira, na justiça do trabalho. Parabenizar isso. Sem mais delongas, entrar na minha apresentação, pessoal, em linha com o que o professor, o doutor Bruno, professor, né, nos ensinou aqui hoje. A gente vai tratar, né, de fundos e de desconsideração. Até entrando em alguns, antes de entrar na minha fala, comentar alguns tópicos que ele tratou que são bem interessantes. Então, de forma super importante, é necessário a gente fazer essa dicotomia que ele tratou entre o que é atividade e o que é representatividade, o que é a ficção da pessoa jurídica. Uma coisa é a empresa, a atividade econômica organizada, que ele tratou super bem, e uma coisa é o manto da pessoa jurídica, que não se confunde. Não é o manto da pessoa jurídica que vai criar a impossibilidade de se atingir direitos e obrigações, como ele lecionou para nós. Isso eu vou tratar também adiante. Outro ponto também muito interessante é a financiarização da economia e da produção. Então, isso já é notado
quando ele mencionou para nós aqui, né, os fundos de participação, a gente vai falar um pouco disso, os fundos que a gente denomina, né, no mercado de private equity, a gente já tem uma crise de identidade desses fundos, que reside justamente no quê? No conflito de interesse que ele ensinou aqui. Não necessariamente os investidores, não necessariamente o board, a diretoria, o conselho de administração daquela empresa que foi comprada pelo fundo está preocupado efetivamente com a teoria da empresa, com a atividade, com a célula produtora que recolhe impostos, que gera emprego, que gera riquezas. E sim, ela está preocupada com o que a gente chama de equity, que ele detalhou super bem, que é a participação, é o FII, é aquele ganho marginal sobre uma participação societária direta, ações, sobre uma participação societária indireta, cotas de um determinado fundo de investimento. Essa crise surge justamente por isso. Empresas que eram de dono, né, as tradicionais americanas, né, Rothschild, as famílias, né, aqui no Brasil, várias também, que migram, né, elas duraram 80, 100 anos, 70 anos indo bem. Quando entra, né, para um fundo de participação, não necessariamente vai bem, porque às vezes a gente tem um conflito realmente de interesse. Né? Você não tem a cultura de dono, não que a cultura de dono também seja uma maravilha, né, pessoal? Às vezes a profissionalização empresarial gera muitos ganhos, mas essa distância, né, entre o pertencimento e a empresa, né, e você ter só esse viés, não de crescimento da empresa, mas do ganho rápido, do ganho sobre participação, sobre a participação, você gera realmente esse conflito de interesse, que já é um debate do mercado, né, tanto na esfera trabalhista, como ele destacou, no direito empresarial e do mercado de capitais. Até que ponto é eficiente você ter fundos de investimento de participações tocando empresas. Preocupa também, né, a questão da inteligência artificial. Não é direto o tema que eu vou falar, mas assim, nos gera uma preocupação, né? Até onde a gente vai, né? Será que a gente vai escrever uma nova fase do capitalismo? Se a gente não tiver mais emprego, como é que a gente vai fazer? Enfim, vamos lá para a minha palestra aqui. Gostei dos temas. O que é fundo de investimento, pessoal? Eu te pergunto o que é fundo de investimento, o pessoal vai falar assim, é um condomínio. Condomínio é a natureza jurídica. Fundo de investimento é um conjunto de recursos. Então, diversas pessoas, né, ou uma pessoa, você pode ter um fundo de uma pessoa, né, um fundo exclusivo, tem o interesse do quê? De investir em um determinado mercado. O fundo tem essa virtude de permitir o acesso ao investidor a diversos mercados. Então, eu quero investir no mercado imobiliário, tenho um fundo imobiliário. Eu quero investir no mercado de participações, eu vou comprar cotas de um fundo que investe em empresas. Eu quero um fundo que compre recebíveis, eu compro um FDIC. Eu quero um fundo para uma proteção cambial, fundo cambial, assim sucessivamente. Tá? Então, o que eles têm? Né? Por que o investidor ele não vai sozinho no mercado? Alguns investidores vão, alguns que, né, tentam, às vezes, sem um conhecimento não tanto sofisticado, né, e outros que têm um conhecimento sofisticado e não precisa do tal do gestor, do administrador, e vai sozinho. Então, são os grandes participantes. E outros não, né? Outros réis mortais, como esse que fala para vocês aqui hoje, vai num banco, numa asset, enfim, seja lá qual for, né, a instituição, procura o quê? Uma gestão profissional, procure alguém que oriente para quê? Para, através do fundo, eu ter essa seleção de ativos. Tá? Então, o fundo proporciona o quê? Um acesso ao mercado, ele tende, não necessariamente consegue maximizar ganho, ele nem pode prometer essa maximização, e ele tem uma virtude também que é a diluição de risco. Por que ele dilui risco? Porque eu estou numa situação homogênea, eu estou numa situação linear com os demais cotistas do fundo. Tá? Então, o conceito aqui, Eduardo Dota, é o quê? Fundo de investimento é uma comunhão de recursos aportada por investidores que, admitindo um risco igual, homogêneo, linear, querem rentabilizar o dinheiro mediante a aquisição de ativos. Ativo, quando a gente fala, né, agora mudou a norma da CVM, entrou uma resolução que permite até criptoativos. Então, ativos pode desde crédito de carbono, né, a gente tem sequestro de carbono para compensação ambiental, crédito de metano, ações de uma companhia, warrant, cessão de crédito trabalhista pode entrar dentro do fundo, o FDIC pode. Né? Aí entra o debate se pode ceder ou não. Né? Tem esse debate também colocado. Cessão de outros créditos? Pode, também dentro. Entra dentro do conceito de ativo
financeiro. Se de um lado, pessoal, a gente tem a figura do investidor, o fundo de investimento ele tem um segundo conceito. Então, para o mesmo instituto, a gente tem um conceito pelo viés do investidor e pelo viés do estruturador, que é esse que o professor Bruno falou. Eu vou ter o quê? Em vez de eu pensar no investidor que vai estar embaixo, eu vou pensar no empreendedor. E aqui entra o que é mais importante para o nosso foco, que é entender a desconsideração. O empreendedor, de boa fé, ele tem um projeto empresarial, ele pode fazer o projeto, ele monta uma limitada, ele monta uma SA, vai um advogado, vai no contador, ele faz, desenvolve a empresa. Ou ele pode fazer o quê? Não, eu quero uma estrutura mais sofisticada que me permita o quê? E o fundo de investimento permite, com base normativa e base legal, uma segregação patrimonial, como se fosse um patrimônio de afetação, da mesma forma, né, que as atividades de corporações imobiliárias. O fundo ele é uma ferramenta que capta recursos no mercado muito fácil, porque, pelo viés do investidor, lembra que a gente falou? Eu vou colocar cotas no mercado, eu capto recursos. Então, eu tenho um shopping center, por que eu vou pôr ação no mercado ou pedir dinheiro para as pessoas? Eu vou fazer um fundo imobiliário e vou distribuir cota, então eu trago o dinheiro. E eu tenho uma racionalidade fiscal, e aí entra a questão da natureza jurídica. Né? Por que é um tabu em não mudar o fundo de investimento, deixar de ser um condomínio? Né? Então, grandes estudiosos falam, você não está falando de condomínio, você está falando de uma fórmula societária. Isso aqui, pelo artigo 981 do Código Civil, é uma sociedade, não é um condomínio, mas existe porque o condomínio não tem natureza jurídica e, portanto, não tem tributação dentro das atividades do fundo. A partir do momento que o cotista tem um rendimento, ele vai ter uma tributação. Dentro do fundo, não. Intrafundo, não tem. Então, muitas empresas são levadas a fazer essa estrutura de boa fé, por enquanto. Para quê? Para ter racionalidade fiscal, segregação patrimonial, que é importante aqui. Inclusive, se nós tivermos empregados de uma estrutura que está dentro de um fundo e o instituidor do fundo, o tal do empreendedor lá em cima, vai à falência, e a empresa empregadora está dentro do fundo, essa estrutura vai responder para os empregados sem ter a contaminação da falência da outra empresa. Então, é uma coisa bacana. Vai tentar maximizar o retorno do projeto. Tá? Então, o conceito 2, o que o fundo de investimento é? De um lado, comunhão de recursos de quem quer rentabilizar o capital. De outro lado, é uma estrutura que recebe capital para realizar empreendimento com planejamento tributário eficiente, segregação patrimonial e capta recursos no mercado. Muito rapidamente aqui, só uma evolução legislativa. O doutor Bruno falou já da 4728, é a primeira lei no Brasil que cria o mercado de capitais, os fundos de investimentos estão no mercado de capitais. A 6385 é uma lei que vem depois e cria a Comissão de Valores Mobiliários. A Lei 10.303 coloca todos os fundos de investimentos sob a CVM. Por que coloca todos? Porque no passado, antes do ano de 2001, nós tínhamos fundos, por exemplo, de renda fixa que estavam no Banco Central e fundos de ações na CVM. O Congresso alterou a lei do mercado de capitais, colocou as cotas de fundo como valor imobiliário, a CVM cuida de tudo. Importante para a gente saber que a autarquia que cuida de fundo de investimento é a CVM. Principal regra ainda hoje, pessoal, é a instrução 555. Então, se a gente se deparar em algum processo, né, que tem uma questão de fundo, onde a gente vai socorrer primariamente na instrução 555, até o dia 2 de outubro. No dia 2 de outubro, entra em vigor a Resolução 175, que altera, para a nossa realidade, não altera muito. Né? Para a sistemática de quem estrutura o produto, altera bastante, mas para a nossa realidade de contencioso, de processos, de dinâmica de penhora, de tocar processo, não altera muita coisa, até, de certo modo, melhora, porque define a natureza jurídica do fundo. Natureza jurídica do fundo. Tá? Por que é importante esse debate? Porque a gente entra aqui na desconsideração. Né? E aí entra o que o Bruno já antecipou. Né? O fundo tem personalidade jurídica, eu vou desconsiderar o quê? Né? Que manto que tem? Será que tem uma blindagem mesmo?
ou eu vou direto na atividade, vou nos bens, nos direitos e obrigações. Então, o importante é o quê? Instrução 555, a instrução anterior, né, que está em vigor ainda, né, que vai ser trocada pela 175, coloca o quê? É um condomínio civil. E gerou uma série de problemas isso, por quê? Porque o Código Civil, né, na estrutura condominial tradicional, ele não permite, né, ele não consegue contemplar a figura de um fundo de investimento. O fundo de investimento ele tem uma assembleia como de uma SA. Então, você não consegue, com as regras de um condomínio vertical horizontal, organizar a vida de um condomínio. O condomínio gera propriedade. O fundo de investimento, o cotista, ele não tem propriedade sobre os ativos do fundo, ele tem propriedade sobre a cota. Então, só 2 exemplos que já gerava problema. Aí veio o Congresso Nacional, em 2019, baixou a Lei da Liberdade Econômica, que alterou o Código Civil, né, acrescentando o artigo 13.368-C, que tratou os condomínios o quê? Como uma natureza especial. Então, foi uma solução para essa situação. Não é bem um condomínio, não posso mudar o nome condomínio porque tem a questão fiscal, isso é um tabu importante, mas, por outro lado, tenho que aplicar, a CVM já vem administrativamente aplicando o direito societário, inclusive para questões de desconsideração de personalidade jurídica. Então, ficou, né, e a Resolução 175, que entra no dia 2 de outubro deste ano, incorpora novamente condomínio de natureza especial. Então, por força de lei, Código Civil, lei federal, é um condomínio de natureza especial, administrativamente infralegal, será um condomínio de natureza especial. É um condomínio de natureza especial. Por que é importante o direito societário? Para a gente aplicar uma série de normas que interpretam a vida do fundo de investimento, o funcionamento, a relação do cotista, os exemplos que a gente vai dar já já, a vida, né, do fundo de investimento, uma penhora, uma fraude que aconteceu de forma muito mais idônea, muito mais coerente do que o condomínio tradicional. Enquanto o condomínio, pessoal, é o que a gente falou, não tem personalidade jurídica. Tá? Embora não tenha personalidade jurídica, eles têm o quê? Eles são centros de imputação de direitos e obrigações, como o ministro Vilas Boas Cueva destacou. Aliás, o acórdão citado é o paradigma, né, no Brasil, em termos de jurisprudência, sobre essa questão. Ainda que ele exerça suas atividades por um administrador e gestor, né, lembrando que o administrador e o gestor são prestadores de serviço, o fundo atua sempre o quê? Em nome próprio. Então, o fundo não tem personalidade jurídica, mas é como uma sociedade em conta de participação. Tem CNPJ, ele responde, o patrimônio dele responde. O fundo adquire ativos financeiros e pode adquirir o quê? Pode adquirir empresa, participação societária, como exemplo, os fundos de participação. O fundo pode reproduzir o quê? A estrutura de uma empresa. Então, chega um cliente nos escritórios de advocacia e fala, minha família tem uma empresa, quero fazer um planejamento sucessório, eu quero passar as cotas para os herdeiros, tudo, vamos fazer uma holding ou vamos fazer um fundo de investimento? Aí o advogado vai falar, depende do valor do patrimônio, porque você tem o custo da CVM, se você fizer um fundo é mais eficiente por causa da carga tributária, enfim. Não é ilícito fazer esse tipo de operação, desde que você não faça para burlar, né, uma fraude contra credores, burlar uma execução, burlar uma indenização, cometer um ato ilícito, transferir uma marca de forma irregular, enfim. Então, ele pode representar uma holding, ele pode representar um grupo econômico também. O que ocorre aqui, né, da mesma forma que uma empresa, e aqui acho que o mais importante da minha fala aqui toda, pessoal, é a seguinte questão, né, já trazendo aqui. Por mais que a gente fale fundo de investimento, ele é apenas uma camada. O artigo 50 do Código Civil ele vai se aplicar da mesma forma que aplica para uma empresa, ele vai aplicar para o fundo de investimento. De forma até mais forte, porque o fundo nem personalidade jurídica tem. A gente vai desconsiderar o quê, então? A gente vai desconsiderar a personalidade jurídica que ele nem tem? Não, a gente vai desconsiderar das entidades investidas pelo fundo. Se a estrutura do fundo, né, foi constituída com o objetivo de fraude, confusão patrimonial, desvio de finalidade, é possível, sim, a desconsideração da pessoa jurídica das entidades investidas. O que eu quero dizer com isso?
Se eu tiver empresas dentro do fundo e houve a transferência patrimonial para empresas do fundo, do cotista do fundo, de uma empresa externa para dentro do fundo, essa camada do fundo é apenas uma camada trabalhosa a mais. A fraude é a mesma coisa, é possível atingir o patrimônio dessa empresa. Por quê? Porque houve essa fraude, é possível a desconsideração da personalidade jurídica. O que é importante aqui também, né? Até o Cueva destaca muito isso, né? O que é importante? O patrimônio de um fundo é dividido em cotas, vocês sabem isso, né? Existem fundos privativos, são poucos cotistas, existem fundos exclusivos, que é 1 ou 2 cotistas, e existem fundos que são múltiplos cotistas, né? Cada cotista tem o quê? Uma fração daquele fundo que representa o patrimônio dele. Tá? Se houver uma desconsideração, né, em razão a um determinado cotista, e a fraude foi na fração dele, na representatividade da empresa que está relacionada à cota dele, e é possível ter essa confusão dentro do fundo de investimento, qualquer constrição vai ter que atingir o quê? A parcela patrimonial dele. Já houve, né, e esse caso, inclusive, do Vilas Boas, a gente recomenda, como já foi recomendada a leitura desse acórdão, ele é um acórdão doutrina, né? Já houve confusão de penhorar a cota de terceiro. E aí vai vir embargos de terceiro, aquela coisa, como vocês já devem ter observado, não só em fundo de investimento, mas em penhora de ação de terceiro numa empresa, enfim. Então, a mesma divisão que você faz para a ação, você vai fazer para a cota de fundo de investimento. Cuidado 2, né? A gente tem, eu vou acelerar, a gente tem a questão de fundos fechados e fundos abertos. Se a gente estiver diante de um fundo fechado e o fundo de participação ele é fechado por norma, né, não é possível fazer resgate. O que quer dizer com isso? Se na execução trabalhista você penhorar a cota de um fundo fechado, essa cota vai ter que ficar com o credor. Ou o credor cede para terceiro, ou ele dá a sorte dessa cota ser negociada em mercado. Ele vende essa cota. Se for um fundo aberto, é muito mais tranquilo, ele faz o resgate da aplicação, como a gente faz no fundo DI, que a maioria deve ter, fundo de renda fixa, resgata muito rápido. Prestador de serviço, e aqui é um tabu importante, aqui tem muita divisão de jurisprudência, inclusive em matéria trabalhista e em matéria civil também, financeira. Né? Às vezes há uma confusão entre o patrimônio do prestador e o patrimônio do fundo. A tese que eu defendo, e há divergência meu entendimento, e eu respeito o entendimento adverso, é que o prestador de serviço ele presta serviço para o fundo. Né? O zelador do prédio presta serviço para o condomínio, e assim sucessivamente. Ainda que ele seja um gatekeeper, né, que o mercado fala, ele tenha que tomar todos os cuidados, ele não pode responder ou ter o patrimônio dele atingido por dívidas de empresas do fundo ou dos cotistas. Por quê? Porque ele está prestando serviço. Tá? Ele ganha, ainda se a gente ponderar, geralmente ele ganha o quê? 0,5%, 1% de uma estrutura. Ele não tem uma remuneração tão elevada que seja adequada a ele responder em todas as hipóteses de desconsideração, por exemplo. Tá? Isso já foi muito debatido, até porque, se ele tiver o patrimônio penhorado, né, o gestor, e às vezes o gestor é um escritório de 10 pessoas, não confundindo com o administrador, que às vezes é o Bradesco, e tal, uma instituição gigante. Ele fecha, ele também não tem uma estrutura patrimonial grande, tirando a BlackRock, corretamente citada, que tem 10 trilhões, mas são entidades diferentes. Tá? Ele não é cotista, ele é prestador de serviço. Exemplo rápido para eu atender os 5 minutos aqui, pessoal. O exemplo 1 aqui, a sociedade anônima, tá? Uma SA, é detida por um fundo de investimento. Então, o fundo de investimento tem uma sociedade anônima lá dentro. As ações delas viraram cotas do fundo de investimento. Essa sociedade anônima tem dívidas trabalhistas. Tá? As ações dessa sociedade são os ativos do fundo. Perfeito. Em situações normais, a cota, o patrimônio detido pelos cotistas não poderia ser penhorado. Por quê? Porque é uma situação normal. E eu defendo aqui a corrente, pessoal, respeitando a opinião diversa, de que a desconsideração só pode acontecer quando você tem o artigo 50 do Código de Defesa. Então, desvio de finalidade, mau uso do direito societário e não somente a insatisfação de um crédito. Então, se você tiver insatisfação de um crédito, mas o fundo é regular,
né, vai até as forças da empresa, não teria o que fazer. Agora, havendo confusão patrimonial, transferência de recurso da empresa que está dentro do fundo, e isso acontece, pessoal, for transferida para o cotista, a cota desse fundo vai poder ser penhorada. E vai ser desconsiderada a personalidade jurídica da empresa que está dentro do fundo para atender o crédito trabalhista. Ok? Por quê? Porque houve transferência patrimonial, porque houve, né, perda de valor, transferência de valor, prejudicando o credor trabalhista, fisco, entre outros credores. Exemplo 2, né, desconsideração inversa. A sociedade possui dívidas trabalhistas. Então, tem uma empresa que tem dívidas trabalhistas. Essa empresa é cotista de um fundo. Para escapar, né, eu coloquei ali até entre aspas, da execução trabalhista, essa sociedade transfere os ativos para uma sociedade dentro do fundo. E aí vai usar a tese que a gente falou de segregação patrimonial. Mas eu passei para o fundo, eu fiz uma blindagem patrimonial. Você não pode. Pode. Por quê? Primeiro, que o fundo não tem natureza jurídica, é uma camada que eu passo, e segundo, que houve mau uso do direito societário. O fundo de investimento ele não foi criado para ser uma blindagem do mal, ele foi criado para ter uma virtude como ferramenta de captação, uma ferramenta eficiente de investimento, mas não para perpetuar fraudes. E isso está ficando assente na doutrina e na jurisprudência. Houve essa transferência, ainda que de uma entidade de fora, essa entidade é cotista, para dentro de um fundo de investimento e outra empresa, a desconsideração pode, e, a meu ver, deve ser desconsiderada, haver a desconsideração e atingir esse patrimônio, as cotas, inclusive, o patrimônio dessa empresa que esvaziou, né, que recebeu os bens. E uma última aqui, mas que também às vezes acontece em casos maiores, é até o caso que o Vilas Boas Cueva, né, o ministro, coloca no acordo, que são sociedades dentro do mesmo fundo. Então, às vezes, você tem FIPs, né, fundos de participação muito grandes, e esses fundos acabam tendo várias empresas. E aí, dentro dessa empresa, dentro desse fundo, vira uma miscelânea de recursos, para dificultar mesmo a individualização, a localização de bens. Uma das empresas desse fundo, às vezes, é um grupo econômico dentro do fundo. Uma dessas empresas, eu vou terminar o último slide, uma dessas empresas, ela transfere para outra empresa para dentro do fundo. Aí o que acontece? Fraude contra credor, configuração de grupo econômico, você tem os mesmos cotistas, mesmas empresas, mesmo controle societário, né? É possível também haver a desconsideração da personalidade jurídica. Aqui, pessoal, eu passo referências para vocês aqui, agradeço, né, a atenção, e frase que eu coloco: o fundo de investimento não é em si, como o trust também não é em si, uma ferramenta jurídica irregular, né? Ele é, na verdade, uma ferramenta regular. O que não pode ser feito é o mau uso, como não é o direito societário irregular. O mau uso deve ser coibido e cabe a desconsideração da personalidade jurídica. Obrigado, pessoal. Obrigada, professor. Creio que o painel aliou com primor questões práticas e teóricas sobre o tema, o que traz mais conhecimento aos magistrados e magistradas, servidores e servidoras, para implementação nas unidades judiciárias e de todos os regionais. Quero destacar também a presença aqui do meu presidente, né, do TRT11, desembargador Aldalifal, que deu uma fugida do Colé Precó só para nos prestigiar, viu? Muito obrigada. Aí transmito essa inserção aqui nessa hora. Então, encerrando este painel, agradeço aos panelistas pela exposição, fechando essa abertura com magnitude merecida. Assim, devolvo ao cerimonial a palavra para a continuidade do evento. Muito obrigada. Neste momento, será feita a entrega dos certificados aos painelistas.
Senhoras e senhores, informamos que as apresentações dos palestrantes serão enviadas por e-mail aos participantes. Solicitamos, por gentileza, que os destaques da 12ª Semana Nacional de Execução Trabalhista, que porventura não tenham se identificado na entrada do auditório, o faça para permitir a posterior entrega dos prêmios. Neste momento, faremos um intervalo breve de 10 minutos e, em seguida, retornaremos com o painel O Papel e a Importância dos Núcleos de Pesquisa Patrimonial na Efetividade da Execução.